Oi, bom dia. Todo evento que acontece, eu gosto de ver os frutos, o que acontece depois daquele evento. Porque o evento ele pode ser maravilhoso, ele pode ser muito bom, e de repente todo mundo volta para casa do mesmo jeito como foi. Então, as pessoas falam: olha, que show legal, que espetáculo. Ou, eu fui na igreja, aconteceu isso, aquilo. O que você acha, Esther? E aí eu falo assim, e o fruto que aconteceu depois? Ah, qual foi a diferença de ter acontecido ou não aquele evento? E aí eu tento aplicar, fazendo a mesma analogia, em relação à Páscoa. A Páscoa aconteceu faz 2 semanas atrás. Que fruto que vem daí? Né? O que aconteceu de diferente na sua vida depois que passou a Páscoa? E aí eu gostaria de ler João 20, de 19 a 23, que falam dos eventos, depois da Páscoa. Vamos lá? João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Vamos orar? Bondoso Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor revele a Tua palavra, nos ilumine e nos transforme profundamente, Senhor, no nosso interior. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando diz ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana foi domingo, ao cair da tarde da Páscoa. Então, logo de manhã, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, e agora passou-se um tempinho, à tarde de domingo. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Bom, quantos discípulos Jesus escolheu? Jesus escolheu 12 discípulos. Mas nesse momento agora não estão 12. A palavra de Deus diz que Judas já não estava com eles. E com certeza tudo que Judas não tinha era paz. Em Mateus 27, de 1 a 5, está escrito assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Esse foi um dos eventos logo na sexta para sábado. Judas, ele estava com tanto remorso, ele percebeu que ele pecou traindo Jesus, que era totalmente inocente de todas as acusações. Ele estava se sentindo muito culpado
E quando ele vai e conversa com aqueles amigos que estavam planejando juntos, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos simplesmente disseram: o que a gente tem com você? Você que lide com seus sentimentos, a responsabilidade é sua. Judas, ele se sentiu muito, muito mal. E a gente conhece algumas pessoas que também estiveram com tanta depressão, passaram por tanto sofrimento, que eles queriam parar de sofrer. Às vezes é culpa verdadeira, às vezes são culpas imaginárias, mas eles querem parar de sofrer, de ficar com a cabeça tão pesada, tão mal, que, na verdade, eles não querem tirar a vida. O que eles querem é parar de sofrer. E acabaram optando pelo suicídio. Conhecemos algumas pessoas assim, e talvez o que eles mais precisassem escutar é paz. Pare de se sentir assim. Sinta a paz de Jesus. Se Judas tivesse esperado mais um pouco, se ele tivesse um pouquinho mais de esperança, mais 3 dias, 2, 3 dias, ele poderia ver o Jesus vivo, ressurreto. Então, talvez o que faltasse, além de tempo, pessoas que consigam andar com outras pessoas depressivas, que consigam escutá-los e dizer: paz seja com você. Outra pessoa que a gente sabe que não estava lá entre os discípulos era Tomé. A gente pode ver no versículo 24 que diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Mas uma pessoa com certeza que a gente sabe que estava lá era Pedro. E Pedro era outra pessoa que tinha tudo menos paz. A gente sabe por causa de outras passagens em João 18, 17, 18, 25, 27, que ele era vergonha. Então, conhecemos pessoas que podemos pensar como se fosse Judas. Conhecemos pessoas que a gente pode pensar que se identificariam com Pedro. E na verdade, a gente conhece pessoas e conhece a gente mesmo. E a gente sabe que muitas vezes passamos por situações que a gente tem vergonha toda vez que a gente lembra. Que a gente se arrepende de ter tido medo, de ter uma chance que a gente perdeu, uma oportunidade, e a gente tem vergonha de ter feito algo muito errado. E no caso de Pedro, ele negou a Jesus, né? Então, debaixo daquela casa onde Jesus tomou a iniciativa de entrar, havia um caldeirão de sentimentos, mas com certeza nenhum deles estava em paz. Eles estavam trancados e com medo. Isso também a gente pode estar identificando com o momento de hoje, da gente agora, com o Covid. É legal, na verdade, ficar em casa, porque a gente pode estar, imagina, salvando vidas ficando em casa. Isso é muito bom. A gente pode estar ajudando o pessoal da saúde, né? A gente pode estar deixando de contaminar pessoas do grupo de risco. Mas atrás de todo esse fique em casa, fique bem, ainda temos aquele medo da doença. Mas não só isso, a gente pode estar trancado debaixo do mesmo teto com pessoas que a gente nem se dá tão bem. Estamos lá 24 horas por dia, 7 dias da semana, semana após semana. Na verdade, pode ter marido que não consegue nem conversar com a esposa debaixo do mesmo teto, trancado. Esposa que não consegue conversar com o marido. Pai que tem problema com filho, com filha. Filho, filha que não se dá com o pai nem com a mãe.
um caldeirão de sentimentos, mas da mesma maneira como Jesus entrou naquela casa onde estava cheio de discípulos diferentes, tentando lidar com as suas emoções, Jesus também hoje pode entrar na sua casa e te trazer paz. Ok, muitas vezes a gente continua passando medo, mas com Jesus em casa é um medo diferente. Muitas vezes a gente pode estar passando vergonha, mas com Jesus passar vergonha é diferente do que passar vergonha sem Jesus. Mas Jesus, ele, do mesmo jeito como tomou a iniciativa de entrar na casa dos discípulos, ele gostaria muito também de estar dentro da sua casa, se ele ainda não está. E Jesus, quando ele entra, ele cumprimenta: paz seja com vocês. Paz, em hebraico, é shalom. E os israelitas, né, os judeus, os árabes, eles são um povo tão em guerra, passaram por tantas guerras durante toda a história da existência deles, que o que eles mais desejam é paz. Então, enquanto que nós aqui, por exemplo, brasileiro se cumprimenta assim: oi, tudo bem? E você pode não estar bem, mas você fala: oi, tudo bem? Por quê? É cultural, é uma maneira de se cumprimentar. Indonésio fala apa kabar, quer dizer, quais são as notícias? E a gente fala kabar bae, quer dizer, as notícias são boas. Pode ser que as notícias não sejam boas, mas a gente fala kabar bae porque é um jeito de estar se cumprimentando. Então, os judeus eles falam shalom, os árabes falam salam, salam alaikum, que a paz seja sobre você, a paz de Deus, né, seja sobre você, e a pessoa responde wa alaikum assalam, né, que Deus também te abençoe com essa paz. Então pode parecer que é um cumprimento, mas na verdade é mais do que um cumprimento. A gente vai ver na frente que Jesus ele repete. Então ele é mais do que um formalismo de ficar falando oi, tudo bem. E essa paz é o que a gente tanto deseja, não é? A gente tanto almeja. E no versículo 20, as pessoas que estavam lá, elas ficaram assustadas, porque a última coisa que eles lembraram de Jesus, a última imagem, era Jesus crucificado. Jamais eles pensariam que Jesus iria na casa deles. Eles ficaram, né? E aí Jesus, ele está-se a se revelar. Ele se identifica. E a identificação de Jesus é mostrar as suas mãos. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então essa identificação, olha, eu sou aquele que foi cravado na cruz, mas eu ressuscitei pelo poder de Deus, o Criador de todo o universo. E também ele mostrou o lado, porque os soldados lançaram para confirmar se Jesus estava realmente morto ou não. Mas Jesus, ele diz: sou eu ressuscitei, o maior evento de toda a história, né? E quando os discípulos reconheceram, eles se alegraram. No lugar do medo, alegria. Ou você está alegre ou você está com medo. Os dois ao mesmo tempo é complicado. Ou você tem vergonha ou você tem alegria. Os dois junto também fica meio paradoxo. E quando Jesus entra na casa, você pode ter então essa alegria e a presença do amor. E o amor, que é Jesus, que é Deus, lança fora o medo. Então você quer dizer que se eu tiver Jesus na minha casa, nunca mais eu vou ficar com medo, nunca mais vou ficar com vergonha, nunca mais eu vou sentir culpa? Não, não é isso. Mas como foi dito, uma coisa é você passar depressão com Jesus. Outra coisa é você ter depressão sem Jesus. De alguma maneira extraordinária, pode ser que a sua depressão não fique mais fora do controle. Pode ser que a sua depressão não te domine tanto. Jesus, ele muda tudo. Porque no versículo 21 diz, novamente Jesus diz, paz seja com você.
assim como o Pai me enviou, eu os envio. Não é que Jesus está cumprimentando de novo. É porque realmente a paz é uma promessa. A paz é um presente que Jesus está dando. Quando a mesma coisa se repete no texto mais de uma vez, você pode desconfiar seriamente que esse é o tema do texto, o objetivo do porquê o autor estava escrevendo, né? E o interessante é que em João 20:17, quando Jesus ele se revela para Maria, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Quando Jesus finalmente se revela e a Maria consegue absorver, consegue compreender que era o mestre amado dela que está lá, em vez de ficarem, né, se abraçando, aproveitando o momento, né? Não, Jesus falou: vá, Maria, e fale, e anuncie aos outros, né? E nesse mesmo caso, Jesus ele entra, ele fala: paz é meu presente para vocês. E logo em seguida ele fala: olha, do mesmo jeito como Deus, meu Pai, me deu uma missão, essa mesma missão eu estou passando para vocês. Não é para a gente ficar no conforto da salvação, no conforto da tudo bem, lá já vou para o céu. A gente tem um propósito, uma missão de vida. Versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Esse soprou, o Espírito, não te lembra Gênesis? Quando do pó da terra Deus faz, né, Adão, mas era um objeto inanimado até que Deus soprou o Espírito. Me lembra? E ele fala: recebam o Espírito Santo. Até a chegada de Pentecostes, e aqui Pentecostes ainda não chegou, estamos antes. No Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre existiu, é Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, mas quando ele vinha na intervenção, era sempre pontual. Depois de Pentecostes, que vai, né, aqui, aquela palavra vai chegar daqui a pouco, depois do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo ele habita e ele não sai mais. Nesse momento, receba o Espírito Santo é algo tipo meio que pontual. O suficiente para que vocês me esperem até que venha o Espírito Santo de verdade e não saia mais, né? Nós não estamos sós. A pergunta é: você tem o Espírito Santo? Se você ainda não tem o Espírito Santo, você pode ter. Porque quando a gente deixa Jesus entrar, quem mora realmente na gente é o Espírito Santo. E para que a gente tenha o Espírito Santo hoje, a gente pode ver em Romanos 10, 9, 11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus já morreu lá na cruz pelos seus pecados também. Ele ressuscitou. Se você crer, se você orar, falar isso para Deus, essa promessa que Jesus fala, receba o Espírito Santo, vale para você também. E é para sempre. E essa missão que ele fala, o Pai me enviou, eu vos envio, fica valendo para você também. Jesus pode entrar na sua casa. 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esse trecho eu amo demais. Vou explicar. Ele é muito parecido
com aquela passagem em Mateus 16, quando Jesus fala com Pedro e ele diz: tudo que estiver ligado no céu, você pode estar ligando na terra, tudo que você desligar na terra vai estar desligado no céu. É uma passagem muito parecida. Lá ela é mais universal, essa já é mais específica. Vamos ver como é que funciona. A única pessoa que pode perdoar pecados é Deus, não somos nós. Mas o que a gente pode falar? A gente pode declarar aquilo que já foi feito no passado. Então vamos lá. Passado, futuro. Jesus já morreu na cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado de Judas, pelo pecado de Pedro, pecado de Tomé, pecado de todo mundo. Eu tenho a missão, quando eu estou consciente, e se eu realmente quiser andar com o Espírito Santo e cooperar com ele, de daqui para frente, daqui no futuro, de falar, de declarar aquilo que já foi feito. Então, uma viagem mental. Vai, uma viagem. Depois a gente faz analogia. Jesus morreu na cruz pelo pecado de Judas? Ele morreu pelo pecado de todo mundo, certo? Universal. Nós somos arminianos, então nós cremos assim. Se por acaso Judas tivesse esperado mais alguns dias e uma pessoa tivesse declarado isso para ele: escuta, Judas, seus pecados já foram perdoados. Agora a sua parte é aceitar isso como real, é crer, é agradecer, é confessar os seus pecados. Poderia ter sido outra história. Agora tá, Judas já morreu. Mas nós podemos conhecer pessoas como Judas. Podemos, assim como Pedro, ele foi perdoado, mas primeiro ele teve que ter essa experiência com Jesus. Como é que as pessoas podem saber que os seus pecados já foram perdoados? Nós temos essa missão. Olha que legal. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Envia com quem? Com o Espírito Santo, graças a Deus, porque sem o Espírito Santo a gente não iria conseguir, nem os discípulos, ninguém consegue. E aí qual que é a missão? Essa parte já é mais específica, lá em Mateus já é mais universal, mas aqui está falando sobre perdoar. Mas não é só declarar para as pessoas que os seus pecados já foram perdoados, que Jesus já morreu lá na cruz pelos seus pecados, e se você crer, se arrepender, isso tudo fica valendo para você. Não é só a gente ficar declarando isso como nossa missão. Olha, para mim é um propósito de vida, hein? É uma missão e tanto. Mas fica valendo para a gente também. Imagina você ficar falando para os outros sobre perdão, se você mesmo não se auto-perdoa. Porque Jesus nos perdoou, a gente pode estar perdoando os outros. Porque é assim. Tem gente que fala assim: Esther, você nem imagina o que fulano fez para mim. Se você soubesse, você também não perdoaria. Depende. Podemos entender assim. Perdoar é uma coisa, confiar é outra coisa. A palavra de Deus diz: perdoai-vos uns aos outros. É tipo meio que mandatório. Isso daí alivia a gente. Isso daí é libertador. Mas a palavra de Deus não tem uma parte da Bíblia que você vai encontrar que diz: confiai-vos uns aos outros. Nem Jesus se confiava aos outros. Mas diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. É muito estranho, né? Perdoar é uma coisa, mas confiar é outra. Perdoar é mandatório e é bom para você. E é muito bom, muito legal
quando você consegue anunciar isso para as outras pessoas. Agora, a pessoa ganhar a sua confiança, aí já são outros 500, já são outras pregações. Mas esse é um ministério muito legal. Porque se você ver os verbos no original, no grego, aí você vai ver realmente, um já está no passado e o outro está no futuro. Cabe a nós, então, estar declarando a respeito do perdão. E esse é um ministério possível somente com o Espírito Santo. Então, o desafio hoje é esse para você, que está me ouvindo. Você já tem o Espírito Santo? Se você não estiver na companhia do Espírito Santo, você pode recebê-lo agora mesmo. Você ora, pede perdão pelos seus pecados, convida Jesus, diz que você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador. E aquela promessa de receber e ter o Espírito Santo vai ser verdadeiro para você. Você pode fazer isso agora. Se você já tem o Espírito Santo, então você tem uma missão. Você pode anunciar e declarar o perdão. Você pode perdoar e se auto-perdoar. E você pode falar para as outras pessoas: seus pecados já estão perdoados na cruz, porque Jesus morreu na cruz em seu lugar. Aceite isso. A sua parte é aceitar. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá uma missão, porque o Senhor está sempre com a gente e transforma os nossos medos, transforma as nossas vergonhas e culpas, e podemos assim sentir a Tua paz através do perdão, através do cumprimento da missão. Em nome de Jesus.